Olha, gente, a vida só flui quando a gente vive o momento presente. Você já deve ter escutado isso em algum lugar e, de fato mesmo, né? Muitas vezes a gente está buscando algo, vivendo com a cabeça no futuro, né? Sempre atrás, correndo, né? Atrás de cumprir tarefas, de cumprir objetivos, e a gente nunca tem um tempo para se relacionar com qualidade, para viver aquilo que nos chega com uma certa qualidade. E aí a vida parece que não flui. Com certeza, em algum momento na sua vida você já deve ter tido algum exemplo em que você estava leve, tranquilo, com satisfação de viver, e de repente alguma coisa na sua vida destrava, né? Aquilo que você estava esperando chega, pode ser qualquer coisa, pode ser um financeiro, um dinheiro que você estava esperando receber, pode ser um emprego que você estava buscando. Assim que você larga e vive o momento presente, parece que as coisas acontecem, né? Então isso não é coincidência, o fato de a gente viver no presente, no momento presente, que é o único momento que existe, na verdade, é onde a gente vai ter a nossa vida fluindo com mais naturalidade, né? Então tudo chega até a gente com mais facilidade. E quando a gente está fora disso, parece que tudo trava, né? E se não todos, né, a maioria dos problemas surge quando a gente está ou com a cabeça lá no passado ou com a nossa mente lá no futuro. Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, gente, a gente vai começar o vídeo trazendo aqui alguns desequilíbrios de não se viver no momento presente, né? E talvez você se identifique, né? Eu me identificava muito com isso e passei muito por isso. Hoje eu venho modificando, tá? Então, sim, é uma habilidade treinável, e eu espero que até o fim do vídeo você possa entender, né, como que você pode aplicar isso na sua vida também, tá? Então a primeira coisa, pessoal, né, trazendo aqui a situação do passado, né? Então, por exemplo, o que acarreta, né, a gente não viver no presente, viver mais no passado? Então aqui, ó, deixa eu já tirar de uma vez, ó, a gente pode ter remorsos, ressentimentos e traumas, né? Eu já falei isso em outro vídeo, que foi o vídeo das crenças, posso até deixar aqui na descrição depois, né? Mas, de alguma forma, né, lá no passado a gente teve algum tipo de experiência, né? Não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já falei lá no outro vídeo, mas a gente teve algum tipo de experiência traumática ou não, e de alguma forma isso vai trazer, né, influências nas ações que a gente tem no presente, tá? Então, além do que a gente pode vivendo também, viver remoendo situações, né? Então, raiva, a gente pode ter muita raiva de algo que aconteceu e que na nossa cabeça não deveria ter sido desse jeito. A gente fica remoendo, né? Esperando que tivesse acontecido de outra forma. Então, a gente não aceita o passado, a gente remoe o passado, e esses traumas, né, que a gente deu algum tipo de significado, a gente acaba trazendo para o presente, tá? Então tudo no passado a gente acaba dando um significado, né? Então, para ficar mais simples de entender isso, imagine que você agora, por exemplo, é uma criança, né? Se você fosse uma criança e nesse exato momento você está conhecendo o mundo, né? Então tudo vai ter um significado para você, tá? Então, por exemplo, se eu falar para você que esse copo é de beber água, antes você não sabia, então agora você sabe que esse copo é de beber água. Se eu falar para você que isso é um microfone, né, para a gente falar nele, gravar, fazer gravações, então você atribui significados, né? Então, se você olhar tudo à sua volta nesse exato momento, você pode estar assistindo no celular ou na televisão, tudo a gente atribui um significado. As nossas experiências do passado, né, traumáticas ou não, a gente aceite elas ou não, a gente deu algum significado para elas, né? Então se a gente fica vivendo demais lá, isso vai ter influência demais no nosso presente, tá ok, tá, gente? Então eu falei mais sobre o passado em outro vídeo, onde eu explico mais como que a gente adquire as memórias, as crenças, tá? Mas a ideia é essa, né? Sempre vai ter influência, né, no nosso presente. Mesma coisa no futuro, né? O que acontece no futuro? A gente está sempre planejando, né? Então a gente cria expectativas, e se essas expectativas não são
realizadas, né? A vida não ocorre de acordo com o que a gente estava esperando, a gente se frustra, né? Então vem as frustrações. Enquanto a gente está esperando também essas expectativas, esses objetivos chegarem, a gente fica o quê? Ansioso. Então a gente vive ansioso, vive agitado, vive correndo para terminar, para adiantar, para acelerar o processo, e muitas vezes isso acaba ocorrendo o inverso, né? Acaba atrapalhando, acaba estagnando, né? E por que isso acontece, né? Porque quando a gente está com muita expectativa, muita ansiedade, por exemplo, se você tem algum compromisso muito importante no outro dia, você fica ansioso, você acaba não dormindo, você já compromete todo o seu desempenho do dia anterior, porque você está se preocupando com algo que ainda nem existe, né? Com algo que ainda nem chegou. Então, se a gente está demais, né, com a cabeça no futuro, isso acaba acontecendo. Lógico que em situações, né, todo mundo tem desafios na vida, e há situações que sim, é normal a gente ter um pouco de insônia, ter um pouco de ansiedade, só que isso a gente fala que é a longo prazo, né? Se você está sempre pensando no futuro, sempre agindo no futuro, tua ansiedade vai aumentar mais, né? Então seus medos também aumentam. Você tem medo de fracassar às vezes, ou você tem medo de dar certo, você tem medo da felicidade. Todos os medos também surgem, né, dessas ilusões do tempo, né? Então passado e futuro são ilusões, eles só existem na nossa mente, né? Então até mesmo o futuro, né, como eu coloquei ali, até mesmo o futuro, ele só vai ser presenciado no agora, né? Então você pode estar esperando esse objetivo, mas ele só vai ser vivenciado no agora, né? Então a gente pode sim fazer planos, mas a ideia é que a gente não fique na expectativa, né? Gerando ansiedade, porque isso vai travar de alguma forma. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez. Mas sabe quando você quer tanto alguma coisa, você fica tão ansioso, tão desejoso, que parece que não dá certo, né? As coisas não acontecem, não dá certo. E aí sim, quando você trabalha, você planeja e não cria tanta expectativa de resultado, quando você literalmente se desapega, né? Parece que as coisas, elas acontecem, elas chegam, dão certo de uma forma bem natural, né? Então, resumidamente, né, a gente está sempre, né, de alguma forma, ou pensando demais no futuro ou pensando no passado. O ideal é que a gente ache um meio termo, né? Sim, a gente tem que planejar, e sim, a gente tem que olhar para o passado para ressignificar ele às vezes, né, para dar um novo sentido a ele, aquilo que a gente já significou lá atrás, né? Isso pode ser moldado, o passado não muda, mas o significado que a gente atribuiu a ele, isso sim a gente pode mudar. E mesma coisa do futuro, a gente pode planejar sim, mas sem grandes expectativas, né? A gente vive e desfruta desses objetivos agora, né? A gente desfruta da jornada agora, enquanto isso não chega, se é que um dia vai chegar, e a gente acredita e deve acreditar, né, que as coisas vão dar certo, mas enquanto não chega, a gente tem que aproveitar o momento presente, aquilo que está chegando agora, no momento atual, né? Certo? Então, gente, dá para entender os distúrbios, os desequilíbrios que vão surgindo, né? De a gente não estar vivendo no presente. A gente já vai falar dos benefícios, né, de se viver no presente, mas antes vamos falar mais dos malefícios, né? Eu não quero que esse vídeo fique tão pesado, né? Mas eu quero trazer tudo que eu puder trazer aqui de exemplo para que fique claro, né? Porque eu não enxergava isso antes, né? Então, vocês entendem, assim, no sentido de como isso desequilibra, né? De como a gente acaba perdendo energia e tempo, sendo que passado e futuro é uma ilusão, né? Eles não existem, né? Não existem. Só a única coisa que existe é o agora, e isso a gente vai gerar uma série de fatores vivendo algo que é ilusório, né? E é isso que muita gente fala, né? Que o tempo é uma ilusão.
e não necessariamente é o tempo do relógio que a gente está falando, a gente está falando do tempo psicológico, né? Então, não existe. Se você fica muito tempo no futuro, é como se você estivesse lá mesmo. Você gasta energia, você desperdiça potencial. Você podia estar fazendo ações no presente, mas você está gastando energia, está ficando ansioso, preocupado com algo que ainda nem existe, né? Então, qualquer que seja a tua preocupação, ela é sim ilusória, né? Não significa, às vezes, que a tua dor não seja real, né? A gente está falando aqui de algo que sim, é psicológico, né? O tempo é psicológico. Então, o passado não ressignificado, ele vai afetar o teu presente, o teu futuro, né? Se muito esperado, se muita expectativa, ele vai atrapalhar também a qualidade do teu serviço atual, de qualquer que seja a tua função no momento presente, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na busca espiritual também, né? Se você vive buscando espiritualidade, é como se você não tivesse, né? E quando eu entender tudo, quando eu ler todos os livros, aí sim eu posso ter paz, aí eu posso me iluminar. E isso é uma interpretação, de certa forma, errada, que eu tinha também, né? E ainda estou treinando isso, estou melhorando nessa parte, mas a gente vive buscando também iluminação, sendo que a iluminação só acontece agora, no momento presente, ok? Então a pergunta que fica, gente, é como que a gente está vivendo o presente. A gente pode estar vivendo ele de várias formas, né? A gente pode estar desfrutando ou a gente pode estar reclamando de tudo. Então a gente já acorda de mau humor, já acorda reclamando que tem que ir para o trabalho, já acorda reclamando de tudo que eu tenho que fazer no dia. Então eu reclamo do meu ambiente de trabalho, eu reclamo da comida que eu como, da vida que eu tenho, do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, do meu marido, da minha esposa, dos meus amigos. Eu vivo reclamando de tudo, então eu trato tudo aquilo que me chega, né? Que é o agora, que é o que existe, é o que é. A gente trata tudo isso como um problema, né? E se a gente trata a vida como problema, ela devolve problema pra gente, né? A gente já tá aprendendo isso cada vez mais, né? Como a gente tá, como está a nossa vibração, é como a vida nos devolve. Então, se você trata o seu momento presente como um problema ou como um inimigo, a vida vai te devolver na mesma moeda. Então, ela vai ser tua inimiga. Então, as coisas não fluem, né? Tudo que chega até você é aquilo que você está dando, né, para o universo. Então, chega problema, chega preocupação, chega estagnação, chega tudo que você está emanando. Então, como que a gente está vivendo a vida agora? Como que a gente está vivendo o presente? Fica essa pergunta. Será que a gente está esperando alguma coisa acontecer para que a vida se torne melhor, para que aí sim eu possa ser feliz? Pode ser um dinheiro, pode ser qualquer coisa. Eu fico esperando, né? Então, a vida que me chega agora, ela é somente um obstáculo. Ela não merece ser vivida, né? Eu tô passando pela vida com pressa para que isso tudo que eu tenho agora, isso que eu não quero, né? Eu quero o que tá para chegar. Eu quero o futuro, ponto futuro, né? Que nunca chega. Então, a vida se torna para você um obstáculo, né? Você está sempre tentando, buscando outras coisas que não seja aquilo que você tem agora. Então isso vai acarretar, por exemplo, os teus relacionamentos, né? Se você não está presente, você está mais irritado, você não escuta tanto, você não tem paciência com o outro, né? E quando a gente está mais presente, a gente sempre tem um tempinho, né? Não significa que você tem que aguentar todo mundo o tempo inteiro, não é isso, mas a gente passa a dar mais qualidade, escuta melhor, tem mais paciência, né? Passa um tempo de qualidade com as pessoas, então os relacionamentos melhoram, melhorando relacionamentos,
até o profissional melhora, né? Que a gente precisa de contatos, né? De estar conectado às pessoas para que as coisas aconteçam. Né? No trabalho a mesma coisa, ou você vê a hora de ir embora, ou você faz o seu melhor. Ainda que você não goste do seu serviço, não significa que você tem que passar a vida inteira lá. Você pode fazer planos, mas você vai fazer as ações agora, né? Então faça o teu melhor. Você pode, quem sabe, ser promovido ou não, ou você pode se planejar e fazer ações porque um dia você saia disso, né? Enfim, tudo depende da qualidade que você está colocando agora. Então, voltando aqui para o que importa, os benefícios, né, de se viver no presente, que, como a gente já falou, é o único lugar que a nossa vida acontece. Por que flui, né? Por que flui? Porque a gente dá espaço para nossa alma, para o nosso eu superior, ele fluir, para ele se comunicar, né, com tudo aquilo à nossa volta. Nosso maior potencial, ele só existe no agora. Então, se a gente vive preocupado, estressado, sem saúde, ansioso, é como se a gente bloqueasse toda essa comunicação que vem lá de cima, né? Só para, entre aspas, lá de cima, né? Só para a gente entender. Mas essa comunicação que vem da alma, né? E é por isso que quando você está em paz, você está fazendo uma caminhada e não está se preocupando tanto, fazendo ações que são necessárias, né? Eu acredito que sempre ações são necessárias para que a nossa vida mude, né? Não adianta a gente ficar parado esperando, pelo menos é o que eu acredito. Mas quando você está livre, leve, solto, parece que as coisas acontecem, né? Isso acontece diariamente, assim, né? Quando eu estou muito preocupado, parece que as coisas não dão certo. Quando eu estou despreocupado, não estou pensando em resultados, faço com amor, faço o meu melhor, né? Que eu posso, o melhor que eu posso hoje, parece que, e sem se preocupar, né? Sem se preocupar tanto, parece que as coisas andam, as coisas fluem, a vida acontece, os relacionamentos que de anos, por exemplo, que eu não vejo as pessoas, acaba se reencontrando, as coisas fluem, oportunidades aparecem, né? As sincronicidades acontecem somente quando a gente vive o presente. E o bom disso tudo é que é uma habilidade treinável, né? Obviamente que eu não estou o tempo inteiro presente. A gente precisa forçar um pouco, né? Até que isso se torne natural com o tempo. Então, por exemplo, eu adoro assistir alguma coisa enquanto eu estou comendo, mas isso me tira a presença da minha alimentação. Então eu tento, com muito esforço, não pegar o celular, por exemplo, quando eu estou comendo, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, tá? Quando eu estou conversando com alguém e dificilmente eu estou com o celular, às vezes nem com o celular por perto, então eu tento estar me conectando com aquela pessoa, né? No momento presente, né? Porque a gente pode aprofundar uma amizade, aprofundar um relacionamento. Então eu acho muito chato pegar o celular, né? Mas isso acontece direto, a gente vê muitas pessoas assim desconectadas, nunca teve tanta conexão, né? Tanta informação e tanta desconexão ao mesmo tempo, né? Então é muito comum você ver uma roda de pessoas com todo mundo com o celular na mão, né? Então, na verdade, não estão presentes, né? Ou, aliás, estão com a presença no celular e fica ali rodando o feed, distraindo e a vida vai passando. Enfim, para mim é uma oportunidade de se conectar. Então são coisas simples, né, que a gente pode fazer no dia a dia, né? Lavar uma louça, muita gente prega isso, você pode sentir a água, o sabão e tal. A louça eu confesso que ainda não consigo, eu prefiro, como ainda acho uma atividade bem chata, eu prefiro escutar uma palestra, né? Uma palestra de alguém que eu gosto, alguma coisa, só para distrair, e aí eu lavo com mais tranquilidade. Mas só estou dando alguns exemplos. Você deve identificar aonde está faltando presença na sua vida, e aos pouquinhos ir treinando essa habilidade, né? Que é uma habilidade que a gente pode desenvolver até que isso se torne natural. E
como a gente viu nesse vídeo, né, muita coisa acaba se dissolvendo. Então, por isso que eu acredito que a vida só flui quando a gente está presente. Beleza, pessoal? Espero não ter falado demais. Às vezes eu disperso os pensamentos, mas é assim que eu me comunico hoje. É o melhor que eu posso fazer hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, hein? Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, abraço!